Eu até pedi pro pessoal separar uma imagem, se tiver imagem aí pra gente colocar de vilarejo destruído, mostrar um antes e um depois, pra quem tá em casa ter essa noção, né? Que aí você, se for algum caso, você puder também colocar alguma situação, né? Que alguém viveu e tal, mas tem as imagens, tem um vídeo aparecendo aí, é o quê? Andando aqui no centro da cidade. Não, né? O vídeo não, né? Sim. Isso é o quê? Um hotel, provavelmente? Sim. E aí esse hotel foi atacado e aí tá aparecendo a fumaça ali em volta, né? Mas aí nós temos cidades assim também, é igual aquelas imagens da Síria, Sim. né? Aquelas coisas Cara, lá. se tu botar aí antes e depois... Olha lá. Que isso, essa aí é chocante. Essa aí tá inteira ainda. Aquilo ali é inteiro? Tá inteiro, é. Coloca aí, vamos lá, na mais conhecida, né? A Bakhmut, antes e depois. Tá. Acabou, não tem mais a cidade. Virou um deserto de pedra. E tem outras, mano, Valdo, sem ser essa que já vai separar, né? E fala mais então, contextualiza a gente sobre isso. O Bakhmut é o maior exemplo hoje. Porque acabou a cidade, não existe mais. E é o exemplo clássico de muitas outras cidades da Ucrânia. Né? Cidades inteiras que não existem mais. Não existe, acabou. Então o cara morava num prédio de 20 andares, com não sei quantos apartamentos. Ele volta lá, cadê, meu irmão? Não tem mais a rua, não tem mais o prédio, não tem mais o bairro, não existe mais nada disso. Foi varrido do mapa. Tudo que virou ou pedra, o que não virou pedra virou um deserto realmente, de verdade, de escombros. E essa situação é a mesma no país inteiro, na região leste. De norte a sul, você vai ter isso. As cidades, por onde eu passei, eu não vou falar nome, né? Porque meus irmãos estão lá operando ainda. É a mesma coisa, a cidade já não existe mais, pô. Os vilarejos já não existem mais ali. Acabou, não tem nada. E eu olho na internet fotos antes da guerra. Vilarejo, cidadezinha rural. Olha isso aí. Isso. Olha a paz russa. Um pouquinho da paz russa para quem não conhece. Lugar bonito, verde, né, meu irmão? Cara. Cheio de vida. É isso aí. Porra, aí vou falar, ainda tem alguns prédios em pé ainda, tá vendo? Tem lugar que não sobra nada. Não tem um prédio em pé. Se você procurar, tu vai achar muitas cidades assim lá. E esse é o exemplo clássico. O antes e o depois do que sobrou. É dar uma dor enorme. Tu vê no meio disso aí tudo a quantidade de história que tem, de sofrimento, de famílias que passaram por ali, perderam tudo ali. É gigante, é um absurdo. E não há previsão de término. Enquanto o russo estiver ali, vai ser assim. Então, falei e vou falar de novo. Não tem rendição e não tem conversa. A guerra só acaba com a vitória da Ucrânia. É uma questão de tempo, pode demorar um pouco mais. Se o mundo apoiar, é mais rápido. Se o mundo não apoiar, vai demorar um pouco mais, não tem problema. Mas o exército ucraniano não vai perder essa guerra, muito difícil. Como eu falei, só perde se matar a população da Ucrânia inteira. Porque se não for assim, quando tiver um ucraniano respirando, esse ucraniano vai estar lá metendo a mão no fuzil, indo para a linha de frente, encarando os russos na bala. E é assim que vai ser, com certeza, daqui para frente, uma vírgula nessa história toda. Agora, os ucranianos já sabem que podem vencer. Eles já sentiram o gostinho da vitória. Antes, era uma história ali de, cara, como encarar o problema e tal. Mas era aquela possibilidade de derrota iminente, até por conta da agressividade intensa do russo quando começou a guerra. Mas agora não. Agora o ucraniano já sabe o caminho, já experimentou a guerra contra o russo, aprendeu os erros e acertos. E agora é o seguinte, dá tempo para que as operações sejam executadas. Porque o planejamento está em andamento desde a ofensiva de Kharkiv. E agora vem as porradas, né? Pontuais, uma atrás da outra. Para isso dar certo, existe um conjunto de fatores que tem que ser posto em prática. Uma delas é os armamentos que ainda não chegaram, né? Mísseis de longo alcance. Nem todos os tanques chegaram, né? Os Bradleys, os Leopard, nem todos já estão na linha de frente, mas conforme vai chegando, a gente vai vendo que perde também, né? Mas à medida que também perde, esse material é reposto
A gente vai vendo aí a guerra caminhando. Nós estamos no momento de uma ofensiva ucraniana, né? Contra-ofensiva. É, uma contra-ofensiva. O termo técnico, né? E tu falou de Kharkiv. Foi a principal vitória até Não, agora? Não necessariamente. É simbólico, talvez? Foi a maior, né? A maior retomada de território. Sim. A principal vitória não foi Kharkiv. Tem vários pontos ali que estão em disputa ainda e tal, mas Kharkiv simboliza a maior retomada de território ocupado pela Rússia. Assim como Kiev também, Kiev, né, que é a capital, também aconteceu a mesma coisa. Eles ocuparam uma grande parte e os ucranianos foram empurrando eles para fora. Na bala, no tiroteio, na guerra. Agora, tem muitas cidades menores que os combates foram muito mais intensos e mais significativos do que a própria ofensiva de Kharkiv. Como a gente estava falando outro dia, ainda agora, de Bakhmut. Bakhmut não representa uma grande vitória, até porque nós perdemos a cidade. Mas o número de baixa que foi imposto ao russo é muito grande. Porra, são muitos soldados que morreram só em Bakhmut. E muitos dos russos, né? Ucranianos também. Baixa dos dois lados, mas a maioria dos russos. Foram muitas baixas ali. E Bakhmut é o símbolo. Antes de Bakhmut, teve Donbass. Antes de Donbass, Luhansk. Antes de Luhansk, Donetsk. Antes de Donetsk, teve a crise da Crimeia. Isso ao longo de anos, né? Então, e quando estourou a guerra, esses lugares pipocaram, pegaram fogo de novo. E tem cidade que ninguém nunca ouviu falar, que tá lá, meu irmão, que o bicho pega mesmo. O bicho pega. E tá lá. Combate acontecendo, em andamento. Irmão, olha só. Rapaziada aí, eu quero que separe aquela imagem que ele tá segurando um ursinho. Porque impactou muito, cara, a audiência. Aquele relato seu Sim. do que acontece ali. Então, quero que o pessoal pegue para poder mostrar essa imagem, o quanto aquele ursinho é simbólico. Inclusive, eu acho que você trouxe esse urso contigo. Não trouxe. Você queria ter trazido. Eu esqueci, não consegui na hora lembrar tanta coisa. Acabei não trazendo. Mas foi o ursinho que eu falei, né? Que é costurado pelas crianças. Esse dinheiro ele é revertido ali para o esforço de guerra. E como eu havia dito da outra vez, o esforço de guerra não é necessariamente comprar arma, comprar munição, não é nada disso. Mas comida, alimento, transporte, é esse tipo de coisa que acaba afetando todo mundo, né? E o dinheiro era revertido para a própria comunidade, o pessoal daquela escola, daquela região em si. E aquele ali me marcou, né? De uma cidade chamada Izium. Se não me engano, Caterina, alguma coisa, o nome da menina que costurou aquilo ali. E costurou, e a escola que eu falei, que foram muitas crianças que foram estupradas, enforcadas e penduradas na porta da escola, em árvores. E tá lá, crime contra a humanidade isso. Isso não é crime de guerra, isso é crime contra a humanidade. Isso é dizimar etnia, pô. Tá falando de dizimar uma população de criança, cara. E aí tem gente que ainda protege o russo. Se diverte na internet, acha engraçado, fala as coisas que falam e tal. Mas, porra, não viu, né? Esse tipo de coisa. E tá lá, e é fato, mano. Então, não tem por que inventar isso, não. Não ganhei nada com isso. É fato. Esse ursinho, cadê? Consigo achar a imagem aí? Vai colocar ainda. Achou, não? Irmão, o que acontece? As pessoas, às vezes, acabam internalizando um sentimento que ele, às vezes, nem sequer refletiu, né, cara, sobre isso. E aí, quando tu colocou essa realidade, uma realidade cruel, meu irmão... O problema, Cláudio, é que as pessoas têm opinião para tudo. E, inclusive para aquilo que não sabem, para aquilo que não conhecem. E sem sequer refletir, né? Exatamente. Então, assim, quando tu coloca aquela realidade das crianças, e eu quero que você fale mais sobre isso, porque isso, de fato, impactou demais as pessoas, aí ele tem uma criança na família, ele tem filho, e aí ele consegue dar um choque, né? A gente sabe que a guerra ela é cruel, os dois lados podem cometer, né, excessos. Você está aqui representando o lado da Ucrânia, que
a tua experiência, foi o que você viu, e um país que foi, né, atacado, né? Sim. Invadido. Então o território é ucraniano. É verdade. Então, por favor, irmão, pode falar. Não, a história ali não é segredo para ninguém, tá na internet. Quem quiser pesquisar, né? Massacre de Izium, Suni. Suni também tem história de ataque. E tem outras cidades, porque eu sou muito ruim de memória, assim, de guardar nome. Sou péssimo. Mas esse de Izium é muito conhecido, pelo menos lá. Eu estive lá. E essa história dessa escola que foi bombardeada, que foi atacada, lá meio que virou uma motivação para a população daquela região ali lutar. Que inclusive está dentro da região de Kharkiv, né? Fez parte da área onde ocorreu toda a operação de retomada de território. Em Kharkiv. Izium é o nome da cidade onde tem essa escola. Foi nessa cidade que eu estou falando que também tem aquele prédio que parece que foi cortado no meio. Prédio gigante, parece que cortaram igual uma ferradura assim no meio. Um míssil que caiu ali e cortou o prédio no meio. E não caiu. Ficou só as duas pontas em pé. Uhum. E metade dele sumiu com o míssil, com a explosão. E nessa escola, como eu falei, as crianças costuravam e faziam essas lembrancinhas à mão. Ah, tá ali o nome, o bichinho lá. E faziam essas lembrancinhas à mão e isso era vendido, né? Tu vê que é bem artesanal mesmo o negócio, tá vendo? Paninho amarelo, um paninho roxo. Aí, foi só a gente falar. Tá vendo aí? Confirmação, ó, o barulho aí. E isso aí era vendido depois na própria porta da escola, né? Eles vendiam ali e tal. E, enfim, cara. Essa é a realidade do país inteiro lá, cara. Mas tem uma outra imagem também que ele tá fardado, hein, rapaziada? Que tá com um ursinho. Tá aí no computador, eu vi mais cedo. Ah, não. Você tá confundindo essa imagem. É outro caso, sim. Ali é outra pessoa. Mas ali não é também alguma coisa relacionada à criança e tal? Com certeza, cara. Porque tem muitos... Porque assim, tá nesse contexto, né? Sim. De civil vítima, né? E criança. Tem uma imagem que ele tá de costa com urso, não? Mas não. Ou eu vi isso no teu Instagram, sei lá, deve ter talvez. Visto no meu Instagram, que é um vídeo. Então é isso, tá muito fresco na memória, eu pensei que foi isso aqui. Tu colocou isso ontem ou hoje? Foi. Não, já tava lá, mas de repente eu repostei lá nos stories e tal. Mas eu sei mais o que você tá falando. Ali é um soldado ucraniano que tá com aquele urso na mão que provavelmente perdeu a filha, o filho. E é comum lá, você vê muito isso. Os caras com brinquedos na roupa, né, na farda, na mochila pendurada, uma coisinha assim, uma lembrancinha e tal. Isso é muito comum. Você vê isso na Ucrânia quase que inteira, né? As zonas de conflito. Alguma coisa de alguém que perdeu um ente querido e o cara guarda até para associar a memória e tal. Isso é muito comum na Ucrânia. Mas essa cena especificamente é de um ucraniano, não é minha, não. Falha minha, porra. Mano, volta. Me isso zoa, nunca mano, mais volta. se repita, hein, cara. Porra, mano, volta. Vai, tua hora, cara. Brilha. Hoje eu tô apertando muitos botões. Continua, irmão. Continua focado, tá? Ó, meu irmão, tu tá excelente, saindo muito bem, cara. Continua, tá? Não caga no final, não. Mas, irmão, quem quer ver essa imagem, vai lá no @IAT. IAT_João Berkeley. É uma foto, né? Tem um videozinho nosso lá. O Ninja que fez na época aquele vídeo lá do Pelotão Apocalipse e tal. E tá bem de cara, assim. Não tem como eu não ver. Tá. Aí mas é uma imagem bem interessante. Chama bastante atenção, assim.